Olá, tudo bem? Para falar e escrever bem são necessárias muitas qualidades, bom vocabulário, boa construção de frase e também é necessário conhecer algumas regras básicas, que ao contrário do que muitos pensam, facilitam a nossa vida. Hoje, por exemplo, vamos falar sobre a primeira parte de um conjunto de regras de concordância verbal. Esse é um assunto extenso, por isso vai exigir muita atenção. Mas fique tranquilo, com a aplicação da regra básica, você verá que a concordância verbal não é complicada, apenas requer cuidado e atenção. Você pode não perceber, mas certamente faz uso da concordância verbal na fala a todo instante. Vamos lembrar a regra básica. Você sabe qual é? O verbo concorda com o sujeito em pessoa e número. Como vimos, o verbo sempre concorda com o sujeito em pessoa e número. Vamos ver um exemplo. Compareceu à reunião todos os diretores para falar sobre o contrato. Nesse exemplo, o problema está na posição posposta do sujeito, que normalmente fica antes do verbo. Nessa frase, o sujeito está depois do verbo. Mesmo nesse caso, quando o sujeito aparece depois do verbo, a concordância é obrigatória. Esse é o caso número 1 de concordância verbal, quando o sujeito simples está posposto, ou seja, aparece depois do verbo, precisa concordar com ele. A frase correta ficaria assim: compareceram à reunião todos os diretores para falar sobre o contrato. Ou seja, o verbo vai para o plural para concordar com o sujeito, todos os diretores, que está no plural. O fato de o sujeito estar posposto não muda a regra. Vamos ver mais um exemplo de concordância verbal. Qual das duas formas é a correta? Aconteceu ou aconteceram dois acidentes nesta esquina? O correto é: aconteceram dois acidentes nesta esquina. Isso porque, segundo nossas regras gramaticais, o verbo deve concordar com o sujeito. Nesse caso, o sujeito do verbo acontecer é dois acidentes, que está no plural. Por isso, devemos dizer que aconteceram dois acidentes nesta esquina. Como vimos, a aplicação da regra é importante para a compreensão da frase. O verbo pode ainda concordar gramatical e atrativamente com o sujeito posposto ao verbo. Veja os exemplos. Nada sabemos sobre o caso, eu e você. Aqui temos a concordância gramatical entre o verbo na primeira pessoa do plural, sabemos, e o sujeito composto, posposto ao verbo, eu e você. Nada sei, eu e você, sobre o caso. Neste caso, a concordância atrativa. O verbo na primeira pessoa do singular concorda com o núcleo do sujeito composto que está mais próximo, eu. Eu e você é um sujeito composto posposto ao verbo. Quando isso acontece, o verbo pode concordar com o núcleo que está mais perto do verbo. Nada sabemos, eu e você, ou nada sei, eu e você. E por fim, nada sabe você e eu sobre o caso. Aqui também há concordância atrativa do verbo, agora na terceira pessoa do singular, para concordar com você, que é o núcleo do sujeito composto, você e eu, que está mais próximo do verbo. Agora vamos ao caso número 2, concordância verbal com sujeito oracional. Nesse caso, também é preciso ficar atento a uma regra simples. Observe. Quando o sujeito é formado por uma oração que corresponde a uma frase com verbo, a concordância se faz no singular. Para não ser rebaixado, é necessário, no mínimo, chegar a 40 pontos. Na maioria dos casos, a concordância do verbo no singular é a mais corrente na língua padrão. Agora vamos passar ao caso 3. Concordância verbal com sujeito simples anteposto ao verbo. Agora, o mais importante é saber identificar o núcleo do sujeito. O verbo concorda obrigatoriamente com o núcleo do sujeito. Como vimos, a concordância do verbo com o núcleo do sujeito é indiscutível. Se você tem dificuldade para identificar o núcleo do sujeito, aqui vai uma dica. Quando houver a preposição de, em geral, o núcleo do sujeito será o substantivo ou o pronome que fica antes da preposição. Observe os exemplos.
Boa parte dos candidatos já desistiu. O sujeito simples é boa parte dos candidatos. O núcleo é parte. O verbo é desistiu. Por causa do núcleo sujeito, que é parte singular, o verbo é obrigatoriamente posto no singular, concordando com o núcleo sujeito. Desistiu. Os diretores desta empresa viajaram para Brasília. O sujeito é os diretores dessa empresa e o núcleo é diretores. Aqui, diretores, que é o núcleo sujeito simples, obrigam o verbo a concordar no plural. Os diretores viajaram. Passamos agora ao caso 4, com partitivos. Vamos ver o que devemos ou podemos fazer. Quando é formado pelas expressões parte de, a maior parte de, a maioria de, a concordância gramatical pede que o verbo fique no singular. Observe os exemplos. A maioria dos brasileiros reprova a administração municipal. Veja que o verbo reprova concorda com a expressão a maioria, que é o núcleo do sujeito. Grande parte das infecções pode ser evitada ou curada. Aqui, o verbo ser e os particípios, evitada e curada, concordam com a expressão parte. A maior parte dos recursos virá dos bancos privados. O verbo virá concorda com a expressão parte. Parte das instalações foi demolida. Aqui, nesse exemplo, também o verbo concorda com parte, que é o núcleo do sujeito simples. A concordância atrativa ou ideológica também é aceitável. Nesse caso, o verbo ficaria no plural. Por exemplo, grande parte dos candidatos foram aprovados. Aqui a concordância atrativa é feita com a palavra candidatos. A concordância ideológica é feita com o núcleo parte, uma vez que grande parte indica mais de um. É importante lembrar que a concordância atrativa só é aceitável se o núcleo partitivo é parte, metade, maioria, estiver especificado por um substantivo no plural. Grande parte dos candidatos. Se não houver especificador, a concordância só pode ser feita no singular. Grande parte dos candidatos foi aprovado ou foram aprovados, mas grande parte foi aprovado. Dizer que grande parte foram aprovados é inaceitável na língua padrão. Vamos acompanhar mais um exemplo que com certeza gera algumas dúvidas. Pense rápido. Qual das duas versões está correta? A maioria dos brasileiros já votaram nas eleições ou a maioria dos brasileiros já votou nas eleições? Na verdade, tanto faz. As duas formas estão corretas. O verbo pode ficar no singular ou no plural. Vai depender de como você pretende fazer a concordância. Fica no singular, votou, se concordar com o núcleo do sujeito, maioria. E fica no plural, votaram, se concordar com brasileiros. Vimos no exemplo que é uma dúvida aparentemente simples, mas que confunde muita gente. Vamos agora para o caso 5, concordância verbal com o uso dos coletivos. Antes de tudo, vamos lembrar o que são substantivos coletivos. Os substantivos coletivos transmitem a noção de plural, embora sejam grafados no singular. Nomeiam um agrupamento de seres da mesma espécie. Agora que refrescamos a memória em relação aos coletivos, podemos ver a regra aplicada ao caso número 5. Quando o núcleo é um coletivo, a concordância gramatical pede que o verbo fique no singular. Embora alguns gramáticos aceitem o verbo no plural, quando o núcleo do sujeito é um substantivo coletivo, acompanhado de um adjunto plural, a preferência é a concordância tradicional, com o verbo no singular. Veja só, um bando de marginais fugiu ontem à noite. O substantivo coletivo bando é o núcleo do sujeito. O sintagma de marginais é o adjunto no plural. O verbo fugiu concorda com o coletivo, que é o núcleo do sujeito simples. Por isso, o verbo concorda no singular. Um grupo de crianças também foi convidado. A mesma regra se aplica a essa frase. Grupo é o núcleo do sujeito e é também um substantivo coletivo. De crianças é o adjunto plural e foi convidado, fica no singular, para concordar com o coletivo grupo. Agora vamos ver o caso 6. Uso das expressões cerca de, perto de, por volta de, em torno de e outras mais.
Quando é formado pelas expressões cerca de, perto de, por volta de, em torno de, o verbo concordará obrigatoriamente com o núcleo plural. É interessante lembrar que usamos cerca de, perto de, por volta de, quando nos referimos a uma quantidade indefinida, só para números grandes e redondos. Nesse caso, não se aplica a dica de que o núcleo do sujeito fica antes da preposição. Vimos que o verbo tem de concordar com o núcleo sujeito, que no caso é o substantivo plural que sempre aparece após o numeral. Observe melhor. Cerca de 1000 pessoas já assistiram ao espetáculo. Assistiram no plural concorda com pessoas, que é o núcleo do sujeito. Por volta de 30 pessoas já passaram pelos portões. Aqui, passaram, é o verbo que concorda com pessoas, que é o núcleo do sujeito. E quando o sujeito é um pronome relativo? Bem, aí chegamos ao caso 7, com os pronomes que e quem. Vamos à regra. Com o pronome relativo que, o verbo concorda com o antecedente. Com o pronome quem, o mais recomendável é que a concordância seja feita na terceira pessoa do singular. Vamos aos exemplos? Fui eu que fiz o relatório. Fui eu que resolvi o problema. Fomos nós que resolvemos o problema. Fomos nós os últimos que saíram da sala. Observe que por causa do pronome relativo que, o verbo concorda necessariamente com o antecedente. Vale lembrar que, no caso do pronome relativo quem, embora alguns gramáticos aceitem também a concordância com o antecedente, o ideal é que se opte pela concordância na terceira pessoa do singular. Não é errado dizer fomos nós quem explicamos a questão, foram eles quem determinaram as regras do jogo. Mas o melhor seria dizer fui eu quem fez o trabalho. Afinal, quem fez o trabalho fui eu. Vamos ver um exemplo do uso da concordância verbal em alguns versos de Gonçalves Dias. És tu quem me dás rumor à quieta noite. És tu quem me dás frescor à mansa brisa. Quem dás fulgor ao raio, asas ao vento. Quem na voz do trovão, longe rouquejas. Aqui o poeta se vale de uma concordância alternativa. O verbo não concorda com o pronome quem, e sim com o pronome tu, que antecede o pronome relativo quem. Não é uma concordância normal, mas é perfeitamente válida em textos literários. A literatura está repleta de exemplos como o que acabamos de ver, e que podem nos ajudar a lembrar a aplicação das regras. Por isso, mantenha sua leitura em dia. Quanto mais variada, melhor. Vale conferir mais uma dica. Vimos que se o sujeito é o pronome relativo quem, a concordância se faz normalmente na terceira pessoa do singular. Se invertermos a ordem, veremos como a concordância se faz naturalmente na terceira pessoa do singular. Embora pouco usual, não é considerado erro o fato de o verbo concordar com o pronome que antecede o quem. Por exemplo, na frase fui eu quem resolveu o caso, o verbo resolveu está na terceira pessoa do singular. Se invertermos a ordem da frase, quem resolveu o caso fui eu, vimos que não mudou absolutamente nada. Entretanto, mesmo não sendo muito usado, não é errado concordar o verbo com o pronome que antecede o quem, como na frase fomos nós quem resolvemos o caso. Mas, em caso de dúvida, aplica a regra. Mantém o verbo na terceira pessoa do singular. É mais simples. Para encerrarmos a explicação do caso 7, vamos ver mais um exemplo. Qual é a forma correta de dizer esta frase? Ele é um dos que viajou ou ele é um dos que viajaram. Alguns gramáticos consideram a concordância facultativa. No entanto, prefiro usar o verbo no plural para concordar com a palavra que antecede o pronome relativo que. Ele é um dos que viajaram. O raciocínio é o seguinte: dentre aqueles que viajaram, ele é um. Essa regrinha é bastante prática quando o sujeito é o pronome relativo que. Mas vamos agora para o caso número 8, com frações. Vamos primeiro à regra.
Quando o núcleo do sujeito é formado por uma fração, o verbo deve concordar com o numerador. É aceitável, entretanto, a concordância atrativa com o especificador. Temos um caso de concordância facultativa. Vimos que, de acordo com a tradição gramatical, se o núcleo do sujeito for uma fração, o verbo deve concordar com o numerador. Veja o exemplo. 1/3 dos alunos já saiu. Aqui o verbo concorda com o numerador da fração, 1. Mas a concordância atrativa é aceitável na língua padrão. 1/3 dos alunos já saíram. A concordância atrativa com o especificador. Quando o verbo é de ligação, ser, estar, tornar-se, ficar, é flagrante a preferência pela concordância atrativa. 1/5 das crianças já foram vacinadas. Nesse caso, o verbo, em geral, concorda com o especificador. Isso nos leva ao caso 9, com milhão, bilhão, trilhão. Vamos ver como se aplica a regra nesse caso. O verbo pode ficar no singular para concordar com milhão, bilhão ou trilhão, que são substantivos masculinos no singular, ou no plural para concordar atrativamente com o especificador. Na verdade, o que vimos é que tonelada, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão deixam o verbo no singular para concordar com o núcleo. Observe, R$1 milhão foi gasto com a obra. 1 tonelada de grãos foi perdida com a geada. Vejamos outro exemplo. 1 milhão de pessoas já chegou. Está tão correto quanto. 1 milhão de pessoas já chegaram. O verbo pode concordar com milhão, no singular, ou atrativamente, no plural, para concordar com o especificador pessoas. Quando o verbo é de ligação, ser, estar, andar, ficar, continuar, etc., é visível a preferência pela concordância com o especificador, como em 1 milhão de mulheres estão grávidas. Ou alguém diria que 1 milhão de mulheres está grávido? É claro que não. Vamos então ao caso 10, das porcentagens ou percentagens. Como se aplica a regra nesse caso? Nas linguagens modernas em que entram expressões numéricas de porcentagem, a tendência é fazer concordar o verbo com o termo preposicionado que especifica a referência numérica. Estamos diante de mais um caso de concordância facultativa. O verbo pode concordar com o número percentual ou com o especificador, como a maioria prefere. 30% da cidade já votou ou já votaram. Se não houver especificador, a concordância é obrigatória com a percentagem. Somente 2% não compareceram à prova. Que fique bem claro, quando o número percentual é acompanhado de um especificador, a concordância é facultativa. Por exemplo, 10% da população ainda não votou ou 10% da população ainda não votaram. Ambas estão corretas. Na primeira oração, votou concorda atrativamente com o especificador população. E na segunda oração, votaram concorda com 10%. Agora, isso muda quando o número percentual vem antecedido de um artigo ou pronome. A concordância deve ser feita com a percentagem, como em os demais 10% da população ainda não votaram. Com os verbos de ligação, a preferência é a concordância atrativa. 10% das mulheres ficaram insatisfeitas. Vamos ver agora o caso 11, com pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento, embora se refiram à segunda pessoa do discurso, fazem a concordância com a terceira pessoa. Vamos lembrar que os principais pronomes de tratamento são Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Majestade, Vossa Alteza, Vossa Santidade. Observe o exemplo a seguir. Vossa Excelência deve comparecer à reunião de amanhã. Embora os pronomes de tratamento sejam formas rigorosamente femininas, quando se tratar de homem, é aceitável e recomendável a concordância no masculino. Sua Excelência parece preocupado ou preocupado. Se houver aposto, a concordância no masculino é obrigatória. Sua Excelência, o presidente, parece preocupado. O caso 12. Agora é o uso da partícula passivadora se, que tanta dor de cabeça nos dá. Vamos a ela.
A presença da partícula apassivadora se é responsável pela transformação em voz passiva de uma frase que está na voz ativa. Por exemplo, vende-se este carro. O verbo fica no singular porque o sujeito carro está no singular. Em vendem-se carros usados, o verbo vai para o plural, porque o sujeito carros usados está no plural. É como se fosse dito, esse carro é vendido e carros usados são vendidos. Vamos ver mais uma dúvida que ocorre muito em relação à partícula passivadora se. Qual das duas frases está correta? Aluga-se apartamentos ou alugam-se apartamentos? Segundo a tradição, o correto é dizer que alugam-se apartamentos. A presença da partícula apassivadora se faz a frase ser passiva, ou seja, o sujeito é quem sofre a ação do verbo e não quem pratica a ação de alugar. É o mesmo que dizer que apartamentos são alugados. Vamos passar agora ao caso 13, com a partícula de indeterminação do sujeito, se também. A partícula de indeterminação do sujeito se é responsável pela transformação de um sujeito determinado em um indeterminado. Neste caso, o verbo fica obrigatoriamente no singular. Para que possamos compreender melhor, vamos ver um exemplo. Precisam-se de divulgadores para evento na área de turismo. Agendar entrevista até o dia 15, na Sagarana Turismo. Precisa-se de divulgadores para evento na área de casamentos. Agendar entrevista até o dia 20, na Companhia das Flores. O correto nos exemplos que acabamos de ver é deixar o verbo precisar no singular. Aqui no caso, quem acertou no texto do anúncio foi o dono da floricultura e não o dono da agência de viagens, pois ele usou o verbo no singular. Precisa-se de divulgadores. Mesmo que o anunciante precise de mais de um profissional para o serviço, isso acontece porque, ao usar a partícula se, o sujeito fica indeterminado. Quando isso acontece, o verbo fica obrigatoriamente no singular. Precisa-se. É interessante notar a presença da preposição nesses casos. Precisa-se de, necessita-se de, acredita-se em, aspira-se a. Isso é uma indicação de que a partícula se é indeterminadora do sujeito. Com isso, passamos ao caso 14, com os verbos que expressam fenômenos da natureza. Com verbos indicadores de fenômenos da natureza, o verbo vai para a terceira pessoa do singular por serem impessoais, extensivo aos auxiliares se estiverem em locuções verbais. Como vimos, a concordância acontece só no singular. Choveu por muitas noites no verão. Só usamos o plural se o verbo estiver no sentido figurado. Durante os encontros, choviam indiretas. Vimos na aula de hoje que estudar a concordância verbal é basicamente estudar o sujeito, pois é ele que manda no verbo. Se o sujeito estiver no singular, o verbo também estará. Se o sujeito for para o plural, o verbo vai atrás também no plural. Então, para saber se o verbo deve ficar no singular ou plural, deve-se procurar o sujeito, com a tradicional perguntinha, quem é que, o que é que, e aí vale quem pratica ou quem sofre ação, se for voz ativa ou voz passiva. E com os verbos de ligação é quem é que tem a qualidade. A resposta indicará quem é o sujeito e o que o verbo deve fazer. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima!